começar mais uma programação dessa noite. Quero dar boa noite a todos, aqueles que estão aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook. Estamos dando mais início a essa programação. Graças ao nosso Deus, por cada irmão que chegou, e juntos nós possamos estar prestigiando aqui a comunhão dos irmãos e o aprendizado da palavra do nosso Deus. Nesse momento eu vou fazer uma oração, quero convidar a todos a fechar os vossos olhos, eles também que estão em casa acompanhando, possam estar meditando em oração também nesse momento. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está no céu, sou grato a Ti, ó Pai, por mais esse dia que Senhor permitiu e por nos permitir também estarmos aqui na Tua casa, Pai, todo mundo de trabalho para nós, e que possamos estar aqui hoje, com o intuito de aprendermos um pouco mais, buscarmos nos fortalecer o Senhor e sempre com reverência ao Teu nome, Pai. Abençoa toda essa programação, Deus, e tudo que seja feito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Deus e amado Jesus Cristo, que te peço, te agradeço. Amém. Dando continuidade, vamos entoar um cântico do nosso cantor cristão, número 60 do nosso cantor cristão, repetido no coro. Jesus,
a palavra do nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Agora nos vamos. Pai amado, louvado seja o teu nome, Pai, pela vida e honra, glória. Por isso nós estamos aqui, Pai, para te cultuar no meio da tua palavra, que o Senhor conduza tudo que for feito aqui conforme o teu querer. Agradecido, Pai, pelo acesso que você tem a palavra, pela obra da glória dele, e ali por devido lugar em cada coração. Em nome de Jesus, nós falamos. Amém. Poder sentar. Vamos terminar a vez aqui com a frente, quando nós falamos mais dois cantos. Primeiro, louvamos ao Senhor. Deus
noite, irmãos. Os que estão em casa também. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, os que fazem parte da Igreja de Cristo. Queremos continuar estudando a carta de João, a primeira carta. Convidar os irmãos a abrirem lá suas Bíblias, no capítulo 2 de 1 João. Nós vamos ler aqui no finalzinho do capítulo 2 e começar o capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 3 do capítulo seguinte. Só repetindo mais uma vez. 1 João 2, 28 até 3 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é bom. Senhor nosso querido Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos meditando na Tua Palavra, pedimos o Teu auxílio, pedimos que o Senhor trabalhe em cada coração, nos ajude a tirar, Senhor, aplicações para as nossas vidas, possamos aprender mais do Senhor na Tua Palavra, também, Senhor, guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda a percebermos também, Senhor, os dias que vivemos e assim poder, Senhor, comparar, tirar proveito, Senhor, daquilo que a Tua Palavra de antemão, essa revelação que traz para cada um de nós, Senhor, Teus ensinos eternos. Pedimos que abençoe cada um dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentar, amados. O tema desta carta, como nós temos abordado, é a comunhão da família de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. É o que o apóstolo João mais se preocupa aqui, no bem da comunhão desta igreja, ou da igreja de Cristo. E claro que esta igreja está enfrentando também as adversidades da vida, está enfrentando perseguições e calúnias, está enfrentando lutas. E aqui os sinais da última hora também já eram visíveis para aqueles irmãos lá do primeiro século. E João, ao perceber isso, ele percebe que os sinais da última hora se espalhavam pela igreja. Quais eram os sinais da última hora? As mentiras que estavam sendo ensinadas, a apostasia que estava acontecendo, a mudança de fé. E algumas pessoas que estavam querendo implantar algo diferente na igreja. E João então percebe. Havia ali uma guerra entre a verdade e a mentira, entre verdadeiros profetas e falsos profetas. A comunidade, ou seja, a família de Deus, a igreja, estava sendo atacada pelo gnosticismo, com a ideia de que com o conhecimento elevado poderia-se conhecer a salvação independente da obra de Jesus Cristo. Então, tudo isso está acontecendo. E João, ao perceber essas coisas, começa a fortalecer essa unidade da igreja, ou esta comunhão da igreja. João apresenta aqui as características dos verdadeiros filhos de Deus. E essas características que nós queremos abordar nos textos que acabamos de ler,
que a permanência em Jesus garante a comunhão na família de Deus, ou a permanência naquilo que Jesus ensinou é que garante que nós fazemos parte da família de Deus. Agora, como entender essa permanência em Cristo? O que nós podemos entender como estar permanente nele? O que seria permanecer nele? É isso que João vai nos apresentar aqui. Eu consigo perceber dentro do texto pelo menos 3 características que ele coloca aqui, como é permanecer. Então, o cristão que permanece em Jesus, em primeiro lugar, ele se guarda das manifestações que aparecem como novidade, e ele então se mantém permanente aquilo que ele aprendeu, ou ele se guarda até Jesus se manifestar, ou para melhor entender, ele se guarda até o fim, ele não muda, ele não vive sem sentido, ou sem uma estabilidade, sem uma certeza daquilo que ele crê, a sua fé. E João então vem dizendo isso. João, ele no verso 27, ele já diz: permanecei nele. No finalzinho do verso 27 ele diz: permaneçam nele, ou vocês devem permanecer em Jesus Cristo. E no verso 28 ele começa com a mesma afirmação: permaneçam. Claro que ele está confrontando, melhor dizendo, as mudanças gnósticas, aquilo que eles queriam implantar, a ideia de viver liberalmente, a ideia de não ter limites, a ideia de uma pessoa que, mesmo sendo salva, que conhecendo a verdade de Cristo, continuaria da mesma forma, sem mudar nada. E aí João diz: não é assim, vocês devem permanecer desde o princípio, ou aquilo que vocês aprenderam. Também ele está confrontando um ensino que não tem base sólida, que muda facilmente. Isso se aplica aos nossos dias. Um ensino que começa de uma forma, que o meio é outra e que termina de outra forma, ou que a variação no decorrer do tempo, que de fato não tem uma base que possa ser firmada, porque todos nós podemos, como já aconteceu comigo, certa hora pensar: será que não tem alguma coisa errada nesse ensino que eu tenho aprendido? E a gente volta lá para as bases. E aqueles homens do passado morreram em vão por isso, porque eles acreditaram, e olhando para a igreja primitiva, como foi que eles andaram, olhando para os apóstolos, como foi que eles viveram, olhando para Jesus, qual foi o exemplo que ele nos deixou, então a gente percebe que está seguindo a mesma base, ou os ensinos dos apóstolos que foram aprendidos em Cristo, melhor dizendo. Então há uma base sólida em que João não estava vendo ali no ensino gnóstico. Então ele está confrontando, então ele está dizendo: vocês têm que permanecer. Não é um ensino liberal, um ensino de falsos mestres que não permanecem na verdade. E a verdade aqui é Jesus. Quem permanece em Jesus se guarda, pois sabe que ele há de se manifestar. É exatamente isso que João está dizendo. Ele ainda não se manifestou, mas ele vai se manifestar. Vai chegar o dia que nós estaremos diante dele, ele vai se manifestar. E qual será então a nossa surpresa? Porque a manifestação, segundo o que João diz aí, será uma manifestação de surpresa. Porque ele vai aparecer, ele ainda não se manifestou, mas ele se manifestará. E veja como ele diz: tenhamos, finalzinho do versículo 28, confiança, e dele não nos afastemos envergonhados. A manifestação, que a gente sabe, baseada em outros textos, será num abrir e fechar de olhos. O Senhor Jesus levará a sua igreja. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53, nós podemos confirmar com esse texto lá só para termos a ideia de quando ele se manifestará para a igreja, e essa manifestação de forma definitiva.
1 Coríntios 15, 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será repentinamente, ele vai se manifestar. E será, como também diz Mateus, como um ladrão que não avisa a hora que vem. Será repentinamente, será eminente, será a qualquer momento. E a ideia de que ele vai se manifestar, de nós estarmos prontos, preparados, permanentes naquilo que nós aprendemos, como Paulo fala a Timóteo desde o princípio, que a gente não tem variação nem sombra de mudança, que a gente não é levado por qualquer vento de doutrina ou qualquer novidade que apareça, a gente esteja abraçando, mas que permanece nele. Quando Jesus se manifestar, quando isso acontecer, os que permanecem nele estarão aqui confiantes, ou cheios de coragem diante dele. Não estarão amedrontados do que ele vai dizer, do que ele vai pensar, do que ele vai colocar diante de nós. E, como diz o próprio texto, também não estarão envergonhados, não estarão preocupados com a revelação de Jesus, de que quando ele se manifestar, quando ele vai me encontrar, eu tenho que corrigir minha vida, eu tenho que ajeitar aquilo que estou fazendo de errado. Porque se Jesus vier hoje, como alguns até pensam, aqueles que não têm uma permanência com um ensino sólido, talvez ele até fique. Se ele viesse esses dias, então eu ficaria para trás, porque já talvez não tiveram o ensino correto ou já se afastaram deste ensino. Estarão envergonhados. E a gente pode pensar: como pode um cristão ficar envergonhado na vida de Jesus Cristo? A primeira coisa é não permanecendo no seu ensino. A primeira coisa é não continuar naquilo que aprendeu. Novamente está sendo levado por qualquer doutrina nova, qualquer ensinamento novo, principalmente a que tem abraçado ou que tem sido pregada constantemente nos nossos últimos dias, como a teologia da prosperidade. Aquela confissão positiva já ficou um pouco pelo meio do caminho devido à pandemia. Então muita gente começou a abrir os olhos que aqueles que prometem cura facilmente são mentirosos, que eles não conhecem a verdade de fato, e que não depende da autorização deles ou da vontade dele qualquer tipo de mudança, mas de Deus. E esses, com certeza, na manifestação de Jesus, ficarão envergonhados. Primeiro porque ensinaram errado, depois porque enganaram muitas pessoas e se enganaram também. Outra forma que poderão ficar envergonhados é não fazendo o que ele disse, ou não está obedecendo a sua palavra. Porque não é uma questão que João está falando aqui, como alguns podem pensar, de perder a salvação, mas é de perder o galardão. É de não ser encontrado fazendo aquilo que o seu Senhor disse. É de estar distante daquilo que ele ensinou. Pode até ter conhecimento, pode até ter fé baseada naquilo, mas distante daquilo que ele tem ensinado. Um exemplo bem claro aparece em 1 Coríntios, no capítulo 3, quando a gente vê ali a questão dos galardões, e que alguns estarão comparecendo diante do Senhor para prestar contas. E diz o texto, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento, e aqui está a base sólida, além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Qualquer outro fundamento que não seja Jesus Cristo é falso. E ele continua: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia? O dia da manifestação de Jesus. E diz: porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso aqui chama muita atenção para aqueles que ficarão envergonhados. Então, o primeiro grupo é aqueles que plantaram, ou que edificaram, ou que construíram, ou que obedeceram segundo a vontade de Deus. Eles fizeram aquilo que era realmente para ser feito. O segundo grupo aqui é aqueles que fizeram do seu jeito. É aqueles que eles trabalharam muito, mas trabalharam do que é palha, do que é feno e do que é madeira. Quando o fogo vier, queimará a obra deles. E a gente pode aqui dizer, até de outra forma, de uma forma mais popular, que esses serão salvos sapecados pelo fogo, porque não tiveram nada. Só foram salvos porque a salvação é de graça, mas não fizeram o que Deus mandou, ou o que Deus ensinou, ou o que a sua palavra nos diz. Chegarão na presença do Senhor envergonhados, talvez até por apresentar muitas obras, mas obras insignificantes, como aparece lá no capítulo 7 de Mateus. Mas Senhor, nós não fizemos muitos milagres em teu nome, nós não expelimos demônios, nós não fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, não sei o que vocês são, vocês praticam a iniquidade. Então, pessoas de fato aqui que estarão envergonhadas. Outra forma de estar envergonhada é participar do tribunal de Cristo com apreensão, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5 e 10 que todos nós, falando dos crentes, compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fizemos por meio do corpo, para receber ou não os galardões. E é possível que algum de nós chegue diante do tribunal de Cristo, mesmo na sua glória, mesmo sabendo que está salvo, envergonhado, porque não fizeram aquilo que deveriam fazer, porque não obedeceram segundo a sua palavra. Por isso que João diz: filhinhos, permaneçam nele, permaneçam na palavra dele, permaneçam até o dia que ele se manifestar, para que a gente esteja confiante diante dele, para que a gente não fique com medo do que vai acontecer quando estivermos diante dele, e para que a gente não fique principalmente envergonhado. Sabe qual a cena que me chama a atenção dessa questão da vergonha? A cena de Pedro diante de Jesus, quando Jesus disse que ele trairia ele, que Pedro trairia Jesus, e ele disse: não, Senhor, isso eu jamais vou fazer. Qualquer um pode trair, Senhor. Estou pronto não só para sofrer, como para morrer. Ele disse: antes que o galo cante 2 vezes, tu 3 vezes me negará. E aconteceu. E o texto narrado nos evangelhos diz que depois que isso acontece, que ele trai a Jesus pela terceira vez, que ele, na verdade, nega que conhece, melhor dizendo, diz que Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente, envergonhado, porque não acreditou no que Jesus disse, porque não obedeceu a Jesus até o fim do
alguns serão envergonhados na vinda do Senhor, mas aqueles que permanecem não estarão confiantes. Podemos pensar nisso numa questão da ilustração da vida normal, de pessoas que são envergonhadas, de alguns exemplos que nós conseguimos ver, não só na nossa vida, como na vida dos nossos filhos. Aqueles filhos que a gente diz: olha, não faça isso, porque quando eu chegar, a gente vai, se você desobedecer, a gente vai sair das contas. Aí o pai sai, vai fazer alguma coisa, quando volta, chega, está lá. E mesmo na hora que o filho está fazendo a coisa errada, aí vem a vergonha, vem o medo, vem a pressão e às vezes vem a disciplina também, porque não permaneceu obediente, porque não conseguiu permanecer firme até o fim. Só posso pensar naquela história, talvez os irmãos já ouviram, mas de um homem muito rico, que tinha tudo na sua casa, tudo do bom e do melhor que o mundo pode oferecer. Ele chamou o seu servo e disse: olha, eu estou me ausentando por um tempo, vou deixar a casa toda nas suas mãos, tudo que é meu é seu. Você pode usar tudo: piscina, geladeira, carro, o que você quiser, pode usar. Meu quarto, a televisão, toda a aparelhagem que eu tenho no som, tudo, você pode usar à vontade. Mas lá na mesa de centro, na sala, tem uma bacia emborcada, não mexa, ele não toca. E aí foi passando o tempo, foi passando o dia, foi chegando no final do dia, ele já tinha usado quase tudo, e ele já desfrutando de tudo que existia naquela casa, era tão melhor, mas ele não tirava a atenção daquela bacia. Não tem nessa bacia, ele me dá tudo, e não quer que eu toque nessa bacia. Já estava chegando no final da noite, e o homem próximo de voltar, ele servo não resistiu e foi lá. Quando levantou a bacia, o pássaro voou. E logo depois chega o socorro, e a situação dele era de vergonha. O seu senhor perguntou: você deixou na bacia? Podia mentir, o pássaro não estava mais lá. Por que você não permaneceu até o fim? Por que você não obedeceu até o fim? Por que você não continuou? Eu te dei tantas coisas, mas aquilo que eu não te permiti, você não conseguiu obedecer. Que a gente não seja encontrado também desta forma, em desobediência ou nos afastando da palavra de Deus. Então, o cristão que permanece em Jesus, ele se guarda até a manifestação de Jesus. Mas também João nos mostra que o cristão que permanece em Jesus, ele pratica a justiça. O versículo 29 destaca isso: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, por que deve ser assim? Porque esta justiça agora faz parte da nossa natureza, diferente dos falsos mestres, dos falsos cristãos ou dos gnósticos daquela época. Eles não eram justos. E aqui a gente deve perceber que, sendo Jesus o justo e o justificador, como Paulo diz em Romanos 3 e 26, também ele nos concede a prática da justiça. Ele nos dá a capacidade de sermos justos, que antes era impossível, sem o conhecimento dele, sem ser filho de Deus, praticarmos a justiça. Mas quando somos filhos de Deus, é importante que a prática da justiça esteja em nossas vidas. Justiça que deve ser buscada. Não é isso que Mateus diz, Mateus 6:33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, justiça que deve ser um desejo e uma busca. Buscar uma justiça que não julga pela aparência, uma justiça que não julga pelo aquilo que é superficial, ou que a gente pode
pensar assim, julga de primeira vista, ou rapidamente, ou que é precipitado. E a Bíblia coloca isso aqui em João, no capítulo 7, versículo 24, dizendo assim, João 7, 24: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui a ideia é de que deve ter uma prudência, avaliar, de não ser precipitado em determinado julgamento, mas ser justo, não julgando aparentemente a coisa, ou se aprofundar nas informações. Justiça também que deve ser pela fé, e isso aparece em Romanos. Também essa justiça que está baseada na fé, Romanos 1:17, olha como a Bíblia apresenta também este texto, Romanos 1:17, ela nos diz, só a parte final, mas eu vou pegar todo o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Justiça revelada na fé em Deus, mas também uma justiça no tratamento dos superiores, ou no tratamento melhor dos senhores, como aparece em Colossenses, capítulo 3, versículo 22 a 25, que nos diz assim, Colossenses 3, 22 a 25: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é a quem estáis servindo. Estou falando do seu Senhor. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então deve haver justiça aqui para com os senhores, principalmente como Paulo diz, que não por aparência, não só à vista, não só quando está na presença, mas também na ausência, e justiça no tratamento aos subordinados. E aparece agora no capítulo 4, versículo 1, texto na sequência: senhores, tratai os servos com justiça, e com equidade melhor, certos de que também vós tendes Senhor dos céus. Justiça deve estar no tratamento tanto dos servos para com os senhores e dos senhores para com os servos. A justiça que deve ser praticada por nós. Também sabendo que Jesus é justo, e devemos ter também fome e sede de justiça, de ser justo nos nossos critérios, nas nossas decisões, de ser justo com tanto os senhores como os subordinados. Ele fala: permanecer nessa prática, continue praticando a justiça. E aí João começa a entrar em algo que é muito claro para nós. Ele diz: aquele que pratica a justiça é nascido de Jesus, é nascido de Deus. Aquele que pratica a justiça demonstra a característica de que está obedecendo a palavra. E aí ele diz, no capítulo 3, versículo 7 aqui, de 1 João: filhinhos, não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como Jesus é justo. Então aquele que pratica a justiça aqui não se engana e nem se deixa enganar. Porque a gente se conhece, ou melhor, conhece a árvore pelo fruto.
observando as práticas que nós vamos saber quem de fato pratica a justiça. É olhando o fruto da árvore que se sabe que quem pratica ou não a justiça. E quem não pratica a justiça, segundo João, não é filho de Deus. Olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A prática aqui descreve de fato da justiça que há um nascimento, uma identificação com Cristo. É isso que a prática demonstra. Então, a justiça não tem parte com a injustiça, assim como a luz não tem parte com as trevas. Assim como não pode da mesma fonte jorrar água doce e amarga. Agora, nós podemos pensar, quando Jesus se manifestar, nós estamos praticando a justiça, nós estamos vivendo a justiça, nós estamos abraçando a justiça. É a prática da justiça que mostra a nossa permanência em Cristo. Se nós estamos praticando, aquele que pratica a justiça é justo na vida familiar, é justo nas finanças, é justo na sociedade, é justo com os irmãos. É essa prática da justiça que deve ter, uma prática que deve ser percebida por nós. É certo que algumas vezes nós vamos praticar a justiça, mas não pode ser uma prática continuada. Ou melhor, nós vamos cometer injustiça, mas a tendência é que pratiquemos a justiça, porque aquele que é justo nos justifica. Terceira e última característica do cristão que permanece em Jesus, que nós queremos abordar aqui, é que ele vê o grande amor de Deus. Isso aparece logo no versículo 1, capítulo 3. João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ideia de vede aqui é de experiência, é de conhecimento, não é só de olhar. Então o cristão conhece esse grande amor de Deus, grande amor que nos faz, segundo João, filhos de Deus. Um amor tão grande que João diz a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Não é nem algo que a gente diz, eu sou filho de Deus, porque muita gente diz, até amando outras coisas, amando o mundo e amando até o inimigo, mas diz, eu também sou filho de Deus. Mas aqui é a ideia de ser reconhecido por outras pessoas como filho de Deus, e a pessoa que é Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus, porque o amor que Ele nos manifesta é através do seu Filho. Então, a ponto, João usa assim, critério que ele usa. Nós temos o privilégio de um grande amor a certo ponto, ou de tal maneira, como ele coloca nos Evangelhos, de sermos chamados filhos de Deus. Mas não só isso. João ainda acrescenta, é fato. Não é algo que eu tenho dúvida. Ele continua dizendo no texto, e é fato que nós somos filhos. É fato que aqui as Escrituras colocam como algo concreto. Nós somos filhos de Deus. Mas o fato de sermos filhos de Deus faz algo interessante em nossas vidas. Nos torna desconhecidos para o mundo. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, ou passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser desconhecidos pelo mundo. Que a própria palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, o homem espiritual sim compreende, mas aí ele passa a ser incompreendido pelo mundo. E aqui João vai dizer a mesma coisa. Ele diz, é fato que somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Isso implica, irmãos, que
A partir do momento que nós passamos a ser filhos de Deus, o mundo não nos ama, não nos conhece, o mundo não quer o nosso bem. E isso mostra que nós somos diferentes dos filhos do mundo, mas não podemos ser iguais a ele. E mostra também que se existe uma amizade dos filhos de Deus com o mundo, existe também um desprezo ao grande amor de Deus. Aquele que me amou, aquele que entregou o seu filho por mim, aquele que não poupou qualquer coisa para me resgatar, para nos libertar, para nos justificar, e a gente começa a flertar com quem não fez nada por nós, a não ser nos prejudicar, nos condenar e nos levar à morte, como o mundo faz, o pecado que há no mundo. Quando a gente começa a flertar, quando a gente começa a ter amizade com o mundo, isso é inimizade com Deus e desprezo ao seu grande amor. Então pense bem nisso. É fato que nós somos filhos de Deus, mas por ser fato também significa dizer que o mundo não vai nos amar. O mundo vai nos perseguir. O cristão que permanece em Jesus, ele vê o grande amor de Deus, porque esse grande amor nos faz semelhantes a Jesus. Eu gosto quando ele diz no versículo 2 aí: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Ainda não sabemos como seremos completamente, mas nós já sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então João diz, é certo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, ou teremos a mesma herança, seremos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como aparece em Romanos 8 e 17, ou os mesmos privilégios, teremos um corpo glorificado, assim como Ele teve quando ressuscitou, e veremos Ele como Ele é. Isso quer dizer que nós veremos Ele na sua glória. Nós não veremos mais, como viram os irmãos da igreja primitiva, um homem humilde sofrendo e sendo crucificado, mas veremos na sua glória, como de fato Ele é. E para a gente lembrar um pouco que da glória de Deus é só a gente ir lá para Mateus capítulo 17, bem no início, né? Quando a glória de Deus se revela, e está lá Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, e Pedro diz: bom é estarmos aqui. É muito bom esse local. É uma maravilha estarmos aqui. Era a glória futura, parte da glória futura de Cristo. É bom, de fato, ver Jesus na sua glória. Mostra o grande amor que Ele nos tem dado, amor que nos torna semelhante a Ele, e grande amor que nos purifica, segundo o que João diz no versículo 3, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Então, se nós esperamos que Jesus se manifestará, a ideia é que há uma esperança em nosso coração, que há uma verdade de que a sua manifestação é certa, nós devemos tomar a decisão de nos purificar, de ter uma vida separada do mundo, de sermos santos. Aqui é uma decisão nossa de viver uma vida em santidade, mas também esse grande amor que nos purifica, não só por uma decisão que nós podemos tomar, é uma decisão principalmente posicional em Cristo. Ele nos purifica, como Ele é puro. Assim como Ele é puro, nós podemos também ter a certeza de que seremos puros como Ele é.
está, seremos semelhantes a Ele. Então a permanência na família de Deus é garantida quando nos guardamos para a sua manifestação, ou seja, nós obedecemos a sua palavra, quando praticamos a justiça e quando entendemos ou vemos o grande amor de Deus. Esse grande amor, o qual nos tem concedido o Pai. Possamos continuar firmes, permanecendo nele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, para não deixar o mundo nos seduzir e desprezarmos tão grande amor que nos concedeu o Pai. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós te louvamos, porque temos ensinado, pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós estamos valorizando mais coisas temporárias do que coisas eternas. Quando obedecemos mais ao mundo do que ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos vasos de bênção nas tuas mãos. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, quero agradecer aos irmãos, dar uma boa noite a todos, especialmente os que estão em casa, né? Que a gente vai se despedir. E nós aqui vamos só tomar uma decisão rápida. Boa noite aos irmãos.